Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre a minha Portuguesa, que sentiu a ausência de vários atletas negociados. Foram 6 jogadores emprestados e vendidos nos últimos dias. Por conta disso, a Lusa só empatou com o São Bernardo dentro de casa, resultado que impede que ela volte à primeira colocação do grupo e até coloca algum risco de não classificação para a próxima fase da Copa Paulista. O alento para o torcedor rubro-verde é que 4 reforços contratados serão registrados na próxima semana. Já o Vitória venceu o Cuiabá por 1-0, jogo do Campeonato Brasileiro que abriu a rodada deste sábado. O jogo aconteceu no Barradão e o gol, adivinha de quem? Wagner Leonardo, o zagueiro artilheiro. Já são 3 gols no Campeonato Brasileiro. Resultado leva provisoriamente o Vitória para o 12º lugar no Brasileirão. Foram 5 posições conquistadas com esse resultado, 21 pontos em 21 jogos. Já o Cuiabá se manteve com apenas 17 pontos na 18ª colocação, na zona do rebaixamento. Quero contar também que a seleção brasileira feminina de futebol está nas semifinais das Olimpíadas. Resultado super importante e surpreendente, vitória por 1-0 contra a França na casa das francesas. O Brasil nunca havia vencido a França no futebol feminino, eram 5 empates e 7 derrotas. O gol aconteceu na reta final da partida, marcado por Gabi Portillo, atacante do Corinthians. Só um detalhezinho importante, a árbitra em campo deu 16 minutos de acréscimo e depois mais quase 3 minutos além desse acréscimo, 19 minutos para a França empatar, o que não ocorreu. O Brasil na semifinal enfrenta a Espanha. Será que dá para sonhar com medalha de ouro? Você tem acompanhado os Jogos Olímpicos? Gosta do futebol feminino? Já usa espaço para comentário e responde a todas essas perguntas. Combinado? Bora falar agora sobre o Flamengo. Muita gente tem especulado nas redes sociais que Flamengo e Gabigol reabriram negociações dispostos à prorrogação do contrato. Confesso que achei a história esquisita, até porque o Gabigol recentemente deu uma entrevista cornetando a diretoria e também o técnico Tite. Fui checar e posso assegurar para vocês que não há absolutamente nenhuma negociação entre Flamengo e Gabigol para a renovação do contrato. Pelo contrário, as partes já se esgotaram qualquer tipo de conversa e abriram contagem regressiva para a saída do jogador. O vínculo se encerra em 31 de dezembro. Tenho batido na tecla de que ele já tem um acordo com o Palmeiras. Só para lembrar, a única proposta que o Flamengo fez recentemente ao Gabigol foi meio que só para dizer que fez oferta. Proposta de renovação por 1 ano de contrato com 50% de aumento salarial. O problema é que o Gabigol tinha dado sim ao Flamengo uma proposta de 5 anos com quase 100% de aumento salarial. Por isso, essa nova oferta de 1 ano com 50% de reajuste foi encarada como uma afronta pelo jogador. A verdade é que o Tite não quer o Gabigol, Marcos Braz e Rodolfo Landim também não o querem. Diante desse cenário, o Gabigol vai cumprir os últimos meses de contrato e deixará o rubro-negro. Gabigol, que deve ser titular depois de quase 6 meses. Todo esse tempo em que ele não começa uma partida com a camisa do Fla. Isso deve acontecer na noite desse sábado contra o São Paulo no Morumbi, diante de uma série de desfalques. O Pedro está suspenso, o Luiz Araújo, o Everton, Cebolinha também não jogam, e diante de tantas ausências, o Tite resolveu utilizar o Gabigol, pelo menos é o que parece. Vamos ver como é que ele sai diante do tricolor. E você, gostaria do Gabigol no seu time do coração? Tem espaço para comentário aqui embaixo. Já usa ele para descrever a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Rubens Menin. O principal acionista do Atlético Mineiro detonou o prefeito da cidade de Belo Horizonte, Alexandre Calil. E essa crítica se torna ainda mais pesada, levando em consideração que o Calil é um dos maiores ex-presidentes da história do Galo. A relação entre as partes já é bastante ruim há muito tempo, antes mesmo de o Atlético se tornar SAF e de Rubens Menin se tornar o principal acionista do clube. E ela começou a ficar bem ruim a partir do momento da construção da Arena MRV, quando, como prefeito, o Alexandre Calil criou uma série de dificuldades. Muita gente imaginava que ele poderia ajudar por conta da relação com o Galo na construção do estádio. Pelo contrário, só de contrapartidas o Atlético gastou mais de 150 milhões de reais. Foi o clube que mais gastou com contrapartidas entre todos que construíram estádios recentemente. Tudo por causa de uma série de exigências, algumas delas estapafúrdias do prefeito de Belo Horizonte. Pois bem, em uma entrevista à ESPN, o Rubens Menin disse o seguinte sobre o Calil, abre aspas: quando ele pedia alguma coisa pra gente, vinha com aquela cara toda humilde. Depois, quando estava por cima, ficava todo arrogante, fecha aspas.
Nessa mesma entrevista, o Menin também fez uma previsão importante sobre o que ele imagina para o futuro do futebol brasileiro. Abre aspas para o principal acionista da SAF do Atlético: a gente quer que o Galo esteja entre os 5 super times que vão existir no Brasil no futuro. Para o Rubens Menin, apesar de termos 10 a 12 grandes clubes, somente 5 deles serão extremamente competitivos e brigarão por todos os títulos no futuro não tão distante. Quero saber se você concorda com essa projeção. Hora de falar sobre o Fluminense, que enfim venceu uma disputa com o Corinthians por Facundo Bernal, volante de 20 anos de idade, 1,87 m de altura e apontado como uma das principais joias do futebol uruguaio, já foi até convocado para a seleção principal. O anúncio da contratação do atleta aconteceu nesse sábado, operação de mais ou menos 3 milhões e 600 mil dólares por 60% dos direitos econômicos. Corinthians, que foi o primeiro a abrir tratativas, não o fez pelo empresário do atleta, e sim por um outro representante que tentou intermediar o acordo. Diante disso, e da vontade do Ramon Dias em contratar o Gustavo Coellar, volante com quem ele já teve trabalhando no Al Hilal, o Corinthians acabou perdendo força e foi derrotado pelo Fluminense nessa disputa. Só para quem não conhece o Bernal, volante de 1,87 m de altura, mas com muita qualidade com a bola nos pés, além de ser ótimo protetor da defesa, tem capacidade para ligação, lançamentos longos, enfim, muita capacidade, parece ser extremamente promissor. Na atual temporada, 34 jogos, 2 gols e 2 assistências com a camisa do pequenino Defensor do Uruguai. Só para completar, o Flu vai abrindo os cofres na tentativa de melhorar seu time e escapar da zona do rebaixamento. Quero falar agora sobre Thales Magno no Corinthians, com 2 atualizações importantes. O atacante de 22 anos de idade, que pertence ao New York City e foi revelado pelo Vasco, vê com bons olhos a volta ao Brasil para atuar no Timão. Ele já autorizou que o New York City avance nas tratativas com o Corinthians. Se houver acordo, vai ser fechado o negócio. Mas, porém, contudo e todavia, quero contar para vocês que a Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, e que disponibilizou 57 milhões de reais para a contratação de um atleta midiático, não vê no Thales Magno esse garoto propaganda que ela busca para firmar uma parceria. Então, esses 57 milhões que o Timão tem à disposição com sua patrocinadora não devem ser utilizados para a aquisição do Thales. A primeira proposta do Corinthians de empréstimo de uma temporada com opção de compra de 15 milhões de dólares ou 86 milhões de reais. O Corinthians alega não ter capacidade financeira para fazer esse movimento por agora, adiaria essa questão para julho do ano que vem. A ideia do New York City é vender o Thales Magno o mais rápido possível e pelos mesmos 15 milhões de dólares investidos quando da compra do jogador que vestia a camisa do Vasco da Gama. Thales, que teve uma série de dificuldades físicas, problema no joelho que praticamente o impediu de atuar nessa temporada. Você gostaria de Thales Magno no Corinthians? Acha que ele resolve os problemas do Timão? E eu tenho certeza que ele seria titular absoluto e acrescentaria bastante. Mas confesso que continuo achando complicado que o New York City aceite liberar o atleta por empréstimo com opção de compra e não obrigação de compra. Ficaria tudo muito simples para o Corinthians. Use o espaço para comentário e já deixa a sua análise sobre o tema. Timão que também buscou o Michael e o Gonçalo Plata, 2 jogadores que nesse momento estão mais distantes por conta das condições financeiras. Bora fechar o vídeo para falar sobre o meio atacante do Palmeiras, que é alvo de um clube da Série A. Eu me refiro a Bruno Tabata, jogador de 27 anos de idade, que está nos planos do Internacional. Só para lembrar, o Tabata foi comprado do Sporting de Portugal a pedido do Abel Ferreira. Não conseguiu performar com a camisa do Palmeiras e foi emprestado na última temporada para o Qatar SC do Qatar. Por lá teve bons números, 28 partidas, 13 gols e 7 assistências. Tabata chegou a figurar na lista de selecionáveis do campeonato. Não foi comprado por conta da falta de dinheiro do Qatar SC, que está longe de ser um dos principais times do país. A operação de compra estava prevista em 5 milhões de dólares. O Internacional não está disposto a fazer esse movimento agora. A ideia é contrária no Inter. A ideia é se livrar dos jogadores mais caros e investir pouco na contratação de jogadores mais baratos. Até por isso o Colorado tenta convencer o Palmeiras a emprestar o jogador até o fim do ano. Informação sobre o interesse do Inter no Tabata foi divulgada pelo jornalista Lucas Dias. Só para completar,
É de se imaginar que o Palmeiras pro Qatar esse C só aceitasse fazer negócio em definitivo para outro clube brasileiro, não descarto que tope emprestá-lo, até porque está pagando os salários do Tabata, que não são vencimentos baixos. Eu gosto, acho que o Tabata pode ser uma alternativa interessante, especialmente se não houver um investimento dos mais altos, função de meio atacante meio escassa no futebol brasileiro. Quem sabe ele não surge como alternativa, especialmente depois da ida do Maurício para o próprio Palmeiras. O Tabata ao lado do Alan Patrick poderiam formar uma boa dupla de meio-campistas. Fala galera, mais um vídeo aí do Jorge Nicola com informações aí sobre negociação do Flamengo com o Gabigol, se sai, se fica. É uma novelinha também bem chata, né? Mas muitos são a favor dele ficar, outros são contra, né? Eu sou contra nesses valores que ele tá pedindo, porque não tá jogando para isso, né? Não sei o que vocês acham, né? Pode colocar aí no comentário aí, compartilha aí o vídeo aí, dá o like e se não for inscrito, se inscreva no canal para dar essa força aí pro nosso trabalho. Valeu? Abraço.